duas perguntinhas bem rápidas, então, para responder cartas através de vídeo, né? Porque eu sei que as pessoas que escrevem também estão acompanhando pelos vídeos. A pessoa pergunta qual é o momento, o que ocorre no umbral de Vivian, que ela estava numa dúvida sobre a internalização do Iona. Vocês lembram no gráfico do reino humano que tem dois momentos que não são propriamente simétricos, não vem ao caso. Na estrutura do reino humano, tem esses buraquinhos aqui, ó, esses dois. Chama umbral de Vivian. O que ocorre aqui? As criaturas que estão em evolução daqui para cá e de lá para cá, chega nesse ponto aqui, ocorre o fechamento da cadeia ionádica da mônada. Ou seja, a mônada fica assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ionas numa cadeia fechada. Isso ocorre aqui. Então, quando a criatura tem uma mônada com 7 ionas assim interligados, ele passa para o tronco central do reino humano. Passa para o grupo Io-Hamad, né? Chamado arquetipais. Então, aqui estão os umbrais de Vivian. Então, a criatura entra numa hibernação e o último iona que está liberado ainda é absorvido pela estrutura. Aí fecha aqui. Pronto. Ele entrou no centro do negócio. Agora, quando é que ocorre a internalização? Um desses ionas aqui, ele tem uma instabilidade. Ele vai querer saltar aqui para dentro, para internalizar-se. E um deles vai fazer isso. Ele vai dar origem ao chamado chakra cardíaco individualizado. É quando nós separamos, no nosso metabolismo, coração e pulmão se separam, que são estruturas comuns em seres dinas. Se você abrir um dina, você vai ver que não sabe exatamente o que é o coração e exatamente o que é o pulmão. É uma coisa meio misturada ainda, né? E corresponde às diferenciações, porque neles o chakra esplênico e o chakra cardíaco estão ainda misturados, né? Aí internaliza o iona, quer dizer, um desses ionas cai fora aqui, fica assim, ó, esse se liga direto com esse e todos esses se ligam com esse. Quando isso aqui ocorre, acontece o fenômeno chama gêmea. Internaliza, começa o processo de especialização sexual. Só quando tem coração, né? Só quando tem coração. Internaliza um iona, a mônada sofre então a sua polaridade, essa polaridade aqui vai seguir um caminho e esse aqui vai seguir outro, né? É no momento que internaliza. Quando esse fenômeno está acontecendo, é o dia de Ama. É uma coisa que está acontecendo aqui nos subterrâneos do planeta desse grupo aqui, que nós estamos estudando. Muito bem. Aí dá uma vontade maluca de subir, isto é, de sair dos mundos subterrâneos e ir para o contato com o Sol, viver na superfície dos planetas. A população deixa, por exemplo, de ser intra e passa a ser externa aos planetas, né? Planetárias. É aí que dá, quando internaliza, quando começa o processo de internalização, começa a acontecer esse processo aqui. É quando a costela do Adão, né, naturalmente, não por ingerência científica, vamos dizer assim, né, se especializa, sai fora, cai fora, cá, né? Por isso que vem aquilo que os ETs explicam, que da questão dos princípios, da efemeridade da manifestação do masculino. O permanente é sempre o feminino, né? E da efemeridade do masculino. Porque essa situação, isto é, a criatura quando perde Ka, ela passa a se especializar no feminino e é permanente. Aí a estrutura masculina é sempre derivação. Ele é uma acomodação do que sobra. É o efêmero. Aqui tem toda a questão dos princípios masculino e feminino e sexualidade, é um negócio muito interessante. Nós não vamos desenvolver isso agora, não cabe. Mas tem anotações sempre muito ricas sobre isso. Ka dança, então, a formação da criatura real, que na manifestação na matéria corresponde à mulher. Que é o caminho da evolução. Esse sistema um dia retorna para cá, né? Aí é que se dá a fusão andrógena, né? Que isso vai ocorrer lá em cima aqui. Então, aí internaliza o iona, começa a luta para ascender, né?
ascender. Quem cava essa abertura para lá, né? Aqui existe uma coisa muito interessante. As sociedades primitivas, quem saía em busca do sol, porque é o elemento Zutz, né? Nessa separação aqui, ó. Então, assim como a mulher é a mãe do homem, o homem é o pai do mundo. Assim que os ETs dizem isso. Os homens são os pais dos mundos, as mulheres são as mães dos homens. Da semente, portanto. Estão falando do sistema de semente, né? Os homens é que começam, né, a tentar migrar. As mulheres ficam em regiões subterrâneas. Eles saem para fora, começam a ver o mundo fora e voltam. Vão e voltam. Vão e voltam. Até um dia que eles desenvolvem condições externas para que a mulher suba também para a superfície. Né? Até que a consolidação geofísica dos mundos começa a impedir que eles voltem para os subterrâneos. As cavernas se fecham e eles passam a viver só nas cavernas. E, um fim, abandonam as cavernas e vão construir fora cavernas artificiais, casas, né? Vamos dizer assim. É assim que se dá essa migração para fora, para viver na superfície do mundo, abandonando definitivamente os mundos subterrâneos. Aí, nessa fase de transição, nós temos as seguintes criaturas. Temos o hermafrodita e temos a mulher. Essa é a condição. Isso aqui é o que começa a acontecer nessa fase. Aí existe, à medida que as gerações se sucedem, começam a aparecer indivíduos diferenciados. A diferenciação, que é o dia de Ama, que os extraterrestres dizem, é quando as criaturas internalizam isso daqui. Aí há a especialização, pronto, as pessoas começam a migrar. Aí, a partir daí, o casal espiritual começa a se desencontrar. E tudo na natureza é separado para gerar forças de uniões definitivas. Né? Então, por exemplo, nós estamos hoje nesse nosso universo aqui, não é por causa do pecado original lá. No entendimento dos ETs, essa história é muito mais interessante. Nós estamos aqui para que se estabeleça laço definitivo entre o universo do qual nós saímos com o universo de Maramanhã. Toda separação, toda a obra da criação se dá assim. Separa para gerar força de união. Porque essa força de união, o sistema precisa. Isso também tem nome entre os ETs. Depois a gente pode estudar um pouco desse negócio. É o que gera a força, que eles chamam, não me lembro o nome agora, um dia eu me lembro, que gera a força do desequilíbrio. É a excentricidade de um fenômeno da evolução. Quando você tem um círculo com um eixo central, gira, não acontece nada. Aí você põe esse eixo fora do centro e põe esse troço para girar. Esse negócio vira uma massa até perigosa. Você gira isso aqui, explode com o eixo, porque é um excêntrico. Por isso que o reino humano ele é curto de um lado e bem longo de outro. A excentricidade do reino é que move o reino para frente. Todos os sistemas são excêntricos. Essa é a força de tudo. Aonde existem estruturas de equilíbrio, é uma definição de princípios, é potencial. Desequilibra um elemento, gera movimento. Exatamente. A natureza funciona assim. Por isso o sistema aqui é assim. Todo mundo imagina a alma gêmea assim, ó. Chama gêmea. Pega uma bolinha e corta no meio. Positivo, negativo. Errado. É assim, ó. Esse sistema gera um apêndice. É desequilíbrio de massa. Aí o sistema avança. Porque há um desequilíbrio. Essa aqui é a massa. É o permanente. É o oceano. Isso aqui é o eixo. É excêntrico. Por isso, na manifestação da matéria, o homem é Zutzi. Ele existe só para fazer coisas efêmeras. Porque ele vai substituindo rapidamente, e é pela substituição das coisas velhas, intervenção, destruição, que o processo avança. Né? As construções permanentes se dão no âmbito do feminino. Então, ele avança, ele destrói, ele é o batedor. Por isso a mônada é representada pelos ETs por um H. E as partículas compostas, positivo e negativo, eles chamam uma de I e a outra de... esqueci o nome.
Você vê que o H é simétrico. E não tem nem pronúncia mântrica, né? Um dia desse eu estava perguntando para a Jaqueline como é que nós podemos falar o nome H. No H é o nome de uma letra, né? Não dá um mantra. A gente talvez tenha que mentalizar, né, o H sem falar a palavra H. Não sei como falar essa palavra. Mas isso aqui é o nome de mônada. É um H. Os dois prédios de Brasília ligados lá. A menina fala isso lá. Aquela egiptóloga que analisa os prédios de Brasília toda, ela fala o símbolo da alma humana, que ela chama de alma humana, né? É a mônada. É um H. Esse é o símbolo da mônada. Você vê que há uma ligação de duas barras que aqui são iguais, porque essa essência é potencial, é simétrica. Essa realidade é una, indivisível e em si não tem movimento. É perpétua, é eterna. No momento em que existe essa polarização, aí tem Ri e a outra. Quem sabe eu sou mais feliz agora e encontro o outro nome. Que eu tive que levantar esses nomes todinho por causa do livro. Deixa eu ver onde é que está. Esse desequilíbrio os ET chamam de Harat. Harat. Isso eu já tenho gravado em fita, né? Harat. Assim, Harat. Que quer dizer, aqui ó, a vontade sem fim, moto contínuo perpétuo. É aquela força que permite a multiplicação do sistema dos íons, que é espelhamento caleidoscópio, toda aquela história que a gente já estudou, né? Harat, é a vontade sem fim. Mitose e meiose da reprodução do sistema, gera o desequilíbrio, é Harat. É isso que eles chamam de Harat. Agora, deixa eu ver aqui se eu acho, tá aqui. Ri-o-am. Ri é o e o-am. O-am. Aqui é o feminino. O-am é o masculino. Deixa eu ver se tem alguma anotação aqui interessante. O feminino permanente contém o masculino, efêmero. Assimetria para gerar Harat, força evolutiva. Quer dizer, a chama gêmea é uma estrutura assim. Ela é excêntrica, né? Quer dizer, ela não tem um eixo que deixa o sistema inerte. Ela polariza para gerar movimento, para gerar Harat. Aqui tem as anotações. O princípio feminino, Ri, eu estou chamando de Ri porque H com I. Ele é interno no homem, está dentro, na manifestação na matéria. Ele é interno no homem, ser masculino na matéria. E externo na mulher, ser feminino na matéria. O princípio derivado masculino, ou An, é interno na mulher e externo no homem. A mulher é permanente, eterna, na sua manifestação. Mãe, recriação da vida, semente. Portanto, gera novos universos também, né? E o homem é internamente, recriação do mundo. A mulher é mãe dos homens e os homens pais dos mundos. O feminino, permanente e potencial, age através do masculino, efêmero transformador. A mulher realiza dentro de si, mundos internos, e o homem fora, no mundo externo. A obra da mulher é permanente, a do homem efêmera, abrindo novos caminhos permanentemente. O homem é Zutse, a mulher é Ada. Para que a mulher nasça, o hermafrodita perde Kaá, a costela, especializando-se como ser feminino. Nesse contexto, os hermafroditas vão lentamente especializando-se como seres masculinos. O símbolo é uma espada. O símbolo, porque no esoterismo a gente encontra isso aqui? A espada. E tem duas. A que aponta para baixo tem a empunhadura aqui em cima, não é? E a outra espada, que é representada em outras escolas iniciáticas, a empunhadura está para baixo. Né? Isso aqui, vocês não notam que é uma cruz, né? Aqui é uma cruz de cabeça para baixo, mas essa aqui é uma cruz. Né? Mas essa aqui é a cruz que os ETs chamam de H. É o símbolo da mônada polarizada. Por quê? O que representa? H, todo o conjunto, é a espada, é a unidade. O An, o princípio masculino, é a lâmina da espada. Essa parte aqui. Ri é o cabo, é a empunhadura da espada. Né? Aqui está o princípio masculino. Né? Efêmero, muitas vezes, não discricionário, né?
mortal, etc, etc. É o que fere. É o que muda a realidade externa. Aqui está o comando. O cabo. Né? Essa mudança aqui foi uma coisa extremamente importante. A espada da humanidade está assim, né? Fincada no mundo. Né? Os ETs dizem que a espada da humanidade vai ficar agora assim. O comando feminino na terra, pés no chão. Né? E não como está atualmente assim. Né? A espada está fincada no território e ele sangra. Entende por que o poema fala isso? Né? Então o princípio masculino está aqui. E o princípio feminino está sem ação, porque a ponta está espetada no chão. Por isso sangra o planeta. Assim ao contrário, é a posição certa da humanidade. A ponta está livre para ser comandada pela empunhadura. Né? E ao ser o self, o eu sou, assim que empunha. Né? Que é a unidade, que é o conjunto, que sem partes isoladas, né? não tem nada. Esse traço aqui, que separa aqui, é a sexualidade. Né? É esse traço. Esse aqui é o grande mistério dessa separação. É o que une essas duas coisas. Né? É o que separa. Bom, eu acho que quando os ETs falam das coisas que são muito próprias das dimensões iniciáticas do ser, eles são incrivelmente herméticos. Incrivelmente herméticos. Quando eles contam a história da Terra e vão pela parte cosmológica, explica como é que nasce o reino, como é que funciona, aí eles são super detalhistas. Né? Mas por quê? Porque a dimensão iniciática continua tendo a sua dimensão esotérica. Né? Ainda não é um assunto, sabe? Portanto, hoje em dia, as dimensões iniciáticas são dimensões muito mais evoluídas do que o conhecimento vimanosófico. A vimanosofia chega nos planos de iniciação, né? Mas também de uma forma hermética. Essa história da espada, dos princípios, não sei o quê, isso é muito semelhante às estruturas herméticas. Né? São simbólicas, incrivelmente simbólicas. Agora, quando o ET explica Iona, não sei o blá blá, eles são super claros, porque eles querem que o homem entenda o funcionamento do cosmos, a mecânica da evolução, para depois entender os princípios subjacentes a essa estrutura. Então, sobre o umbral de Vivian, era isso aqui que eu queria dizer. Né? Então, no umbral de Vivian, ocorre o fechamento da cadeia. Logo depois, existe a internalização do Iona. Aí ocorre a polarização, a especialização sexual, e a criatura humana migra para a superfície dos planetas para construir civilizações voltadas para o Sol. Tá?